Sou da igreja com o Pai e Senhor, amém? I greet the church with the peace of the Lord, amen. Irmãos, tão felizes? Are we happy? Alegrei-me quando me disseram. I rejoiced when they told me, let's go to the house of the Lord. Amém. Glória a Jesus. Esta noite vai ser um pouco diferente. So this night is going to be different. Nós This estamos evening. acostumados a receber estudo. com o We pastor used Júnior, to getting a study with Pastor Junior, mas hoje vai ser um pouco diferente. but today is going to be different. Amém? Eu quero trazer uma pequena meditação I would like to bring a short meditation para a igreja. to the church. Quando começa um novo ano, When a new year starts, nós sempre procuramos orar a Deus we always tend to pray to God e colocar os nossos objetivos do ano. and put our goals of the year. Então, durante este ano, So during this year, e tem uma palavra muito interessante que me tocou. there's a word that really touched me. Quando nós oramos When we pray e somos ensinados aqui and we are taught here que Deus tem 3 respostas. that God has 3 answers. Quem sabe? Who knows? Aham. Espera, né? Amém. So it's yes, no, and wait. Ok, então diz os pregadores, né? So the preachers say Que Deus tem 3 respostas. that God has 3 answers. Tem sim, There's a yes, tem não there's a no, e tem espera. and there's a wait. Não é isso? E eu, lendo a palavra de Deus, So reading the word of God, e perguntei a mim mesmo, and I asked myself, e se Deus disser pelo menos 3 não? what if God gives 3 no's? Como é que nós nos comportamos? How do we behave? E eu oro a Deus, And I pray to God, eu busco a Deus, and I seek God, e Deus, na oração que eu faço, and God in the prayer that I say, e Deus dá 3 respostas, God gives me 3 answers, mas as 3 respostas but the 3 answers são não, não, não. are no, no, and no. E como é que como vou me comportar diante de Deus? So how do I react to God in a situation like this? Não é difícil, meus irmãos? Isn't it difficult? Não é? O título desta pequena meditação, So the title of this meditation, eu dei para ele o seguinte: so I said, por que que nós desistimos facilmente? why do we give up easily? Quando recebemos ou não, When we receive a no, logo desistimos. we give up. Não é isso que fazemos muitas das vezes? Isn't it what we do sometimes? Fazemos isso. We do this. Tem uma passagem na Bíblia So there's a word in the Bible de uma mulher que me trouxe uma grande lição para mim. of a woman that brought a great lesson to me. E com esta mulher, And with this woman, eu quero trazer para os irmãos I want to bring to the que esta brethren mulher pode nos ensinar. what this woman can teach us. E tem uma coisa muito interessante. And there's something interesting. Esta mulher aqui, This woman que here, eu vou trazer para os irmãos that I'm agora, going to bring to the brethren now, ela era gentia. she was Gentile. Segundo a lei judaica, According to the Jewish law, o gentio the eram Gentiles, pessoas desprezadas. there were people that they were Eram rejected. muito desprezadas. They were very rejected. E esta senhora And this lady foi pedir ajuda a Jesus. went to ask for help to Jesus. Pela lógica, naqueles dias, So if we follow the logic in those days, ela não tinha direito. she did not have any right. Era uma gentia. She was a Vocês Gentile. vão entender. You will Abra understand. sua Bíblia. So open your Bible Mateus capítulo 15. in Matthew chapter 15. Mateus capítulo 15. Matthew chapter 15. A partir do versículo 21 a 28. From verse 21 to 28. Fala de uma mulher cananeia. So speaks of a Canaanite woman. Já foi pregada esta passagem aqui na igreja. It was already preached this passage here at church. Mas a mim me chamou uma atenção But muito it caught my grande. attention. Os 3 não The 3 no's que ela recebeu de Jesus. that she received from God.
E como é que ela se comportou? and how she reacted. Se ela desistiu mesmo? If she gave up, Até tem umas respostas aqui bem duro. and then we also have a strong answers here. E eu vou ler, os irmãos vão acompanhar, amém? And I'll be reading and the brethren will follow. Ok. Diz assim, acompanhe, por favor. Please follow. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. And behold, a woman of Canaan came from the region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. 23. Jesus respondendo, mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. 23, but he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. Versículo 24. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verse 24, but he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Então ela disse: Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. And she said, Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Então Jesus disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Amém? Deu para entender, meus irmãos? So amen, could we understand? Como eu disse no princípio, As I said in the beginning, esta mulher this woman, era gentia. she was a Gentile. E quando Jesus vai para o norte de Galileia, So que é when o Jesus- Tiro Sidom, When Jesus goes to the north of Galilee, which is Tyre and Sidon, a Bíblia diz aqui que esta mulher é cananeia. so the Bible says here that this woman is Canaanite. Os cananeus The Canaanite, são descendência dos filhos de Noé e Cã. they are descendant from Noah's son Cam. Os irmãos lembram quando o povo do Egito, o povo de Israel saiu do Egito e alcançou a terra Canaã? Brethren, do you remember when the Israelite left Egypt and Chegaram a went to tomar Canaan posse daquela terra prometida. and they took over that São esses, land? esses povos que estavam lá. So those are the people E that were Deus tinha there, prometido aquela terra. that God had promised that land to the people of São God. esses povos, são considerados gentios. So these are the people that they are considered as Eles Gentiles. adoravam ídolos. They worshipped idols, Baal. Baal. Então, naqueles dias, So in those days, naqueles dias diz a Bíblia que os gentios não tinham aquela comunhão com o povo de Deus. so says the Bible that in those days the Gentiles didn't have communion with God's people. E essa senhora me chamou muita atenção para mim. And this lady caught my attention. Ela tinha um problema, She had a problem. ela precisava de uma solução. She needed a solution. Diz que ele ouviu
it says that she heard que Jesus estava nas redondezas de Sidom e Tiro. that Jesus was around Tyre and Sidon, Mas ele buscava os deuses. but they Ela adorava os seus deuses. but she worshipped her own Eu gods. posso entender aqui, I can understand talvez here ela procurou solução naqueles deuses. that maybe she looked for solution Ela não alcançou in those nada. gods, but nothing happened. Mas ela tinha ouvido But she had heard que havia um Deus dos hebreus that there was a God, the que Hebrew fazia God, milagre. that would do miracles. E a fama de Jesus, So Jesus' fame, ela crescia naqueles dias. it increased. Talvez chegou até lá no And also, Sidom. maybe it also reached Ela talvez there. ouviu isso, Maybe she heard que that, Jesus curava. that Jesus healed. Então ela procura, So she searched. como ela não conseguiu na tribo dela, Since she didn't find my ela tribe, vai em direção de Jesus. she went to the direction of Jesus. Quando começa aqui é Senhor, filho de Davi. As she starts here, oh Lord, son of David. Ela clama da maneira certa. She cried out in the right Ao way Senhor, to the Son. filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh Lord, son of David, have mercy on me. Talvez ela já ia receber logo a resposta. Maybe she should already get the answer. Mas aqui começa But here it starts. a meditação que eu quero trazer para os irmãos. The meditation that I want to bring to the brethren. Os 3 não que Jesus deu para esta mulher. The 3 no's that Jesus gave this woman. Como é que você agiria How would you react se Deus desse para você 3 não? if God gave you 3 no's? Você ia insistir? Would you insist? Será que é isso? Would you? É muito difícil. It's very difficult. Não é sim, não é não e nem espera. São 3 não logo. It's not yes, no, and wait. It's 3 no's straight. Nós aprendemos que Deus tem 3 respostas. Tem o sim, tem o não, tem o And we have espera. learned that God has 3 answers: E yes, Deus no, respondeu aqui and wait. os 3 não logo. But God gave 3 no's straight. E como é que você agiria? How would you react? Como que você se comportaria? How would you behave? O primeiro não, qual é o primeiro não aqui, meus So the irmãos? first no, what is the first no Está no here? versículo 23. It's in verse 23. O que diz aí na sua Bíblia? no What does it versículo say there in 23? your Bible? Diz que Jesus não respondeu. Ela clamou. So it Entenda says uma here, coisa. A mulher she cananeia cried out. clamou. she cried out. Ela clamou ao Deus verdadeiro. She cried out to the living God. Ela não clamou aos deuses dela, não. She didn't cry out to our Ela gods. clamou a Jesus. She cried out to E Jesus. nós, quando clamamos a Jesus, meus And when irmãos, we cried out to Jesus, Deus escuta a nossa oração. God hears our Deus prayer. responde a nossa God oração. responds our prayer. Mas aqui diz a palavra de Deus, But here says the word of God, diz que Jesus não falou nada. says that Jesus answered not a word. Jesus ficou em silêncio, em outras palavras. God was silent. Como é que você agiria se você ora a Deus, busca a Deus, So how would you react if you cried out to God, you seek God, e Deus não fala nada? and God says nothing? Fica silêncio. He's in silence. Vamos dar um exemplo aqui. Let us give an example here. Vamos dizer o seguinte, você está conversando com alguém, Let's say you're talking to somebody está a colocar os seus problemas para a pessoa, and you're pouring out to that person your problems. para pedir ajuda, You're asking for help. está a dialogar, está a apresentar os teus problemas, You are talking, you're showing your problems. está pedindo ajuda a alguém. You're asking for help. De repente essa pessoa não fala nada, And suddenly this person doesn't say anything. só fica calado assim. You just stay quiet. O que você vê na tua cabeça logo? What comes into your mind? Esse aqui é surdo? Is this person Mas ele falou comigo. É? Surdo. deaf? Ele é surdo? Is he deaf? Mas não, ele está a falar comigo.
But he was talking to me. Por que de repente ele parou de falar? So why suddenly he stopped talking? Eu estou a pedir ajuda a ele, não é assim? Because I'm asking for help. E qual é a tua reação? What would your reaction be? Não é assim, meus irmãos? Isn't it like that? Não ficamos preocupados? We become worried. Esse aqui eu acho que não quer ajudar. This one doesn't want to help. Vem logo, não é, meus irmãos? It comes. Na tua mente, Normally, se você está pedindo ajuda para a pessoa, if you're asking e somebody a for pessoa help, não fica calado, and this person is é quiet, lógico, talvez ele já não queira ajudar a mim. oh, maybe this person doesn't want to help me. Não é, meus irmãos? Isn't it? É esse pensamento que vem logo em This nós. is the thought that comes. Mas eu disse aqui para os irmãos, But I say here to the quando brethren, nós clamamos ao Deus verdadeiro, when we cried out to the living God, entenda uma coisa, understand something. Ele nos ouve, He hears Ele us. nos escuta. He hears us. E quando Deus And when God não fala nada, doesn't say fica em anything silêncio, and stays silent, alguma coisa Deus quer trazer para nós. something God wants to bring to us. Entre várias linhas de pensamento aqui, With many thoughts, eu coloquei pelo menos três pontos I aqui. have 3 points here. Quando Deus não fala, fica em silêncio. When God is O que silent. Deus quer dizer? What is God saying? Será que não chegou o tempo de Deus para me abençoar com aquilo que eu quero? Isn't it God's time to bless me with what I want? Será que existe um tempo de Deus? Is there God's time? Talvez exista um tempo de Deus. Maybe there is God's Eu time. pedi alguma coisa para Deus I asked God something, e Deus não quer dar, talvez naquele momento que eu and maybe He pedi. doesn't want to give me in that particular time. Deus fica em silêncio muitas das vezes. So that's why God stays in Ele silence. não fala nada. He doesn't say anything. Mas Deus vê alguma coisa muito importante em nós. But God sees something very important in Como que us. nós nos agimos? Qual é a nossa How do we atitude? react? What is our attitude? Será que nós desistimos logo? Do we give up? Eu acho que Deus já não quer me abençoar. Oh, I think God doesn't want to bless me. Será que é assim que Is it nós like agimos? that we react? Essa atitude que nós temos para com Deus? This is the attitude that we have towards Quando Deus God. está em silêncio, When God is silent, será que aquele tempo não chegou? maybe that time hasn't Para que arrived, aquela bênção chegue para mim? that blessing should come to me. Nós temos escutado aqui, We have heard here, dou um exemplo muito comum, that a very common example, quando dizem que tem irmãos que oram pelo carro, there are brethren that they pray for a car, e quando Deus abençoa com o carro, and when God blesses with a car, e eles desviam, and they backslide, desistem de seguir a Jesus. and they give up to follow Jesus. Então vem aquela conclusão. And we come with this conclusion. Eu acho que não era tempo de Deus para Deus abençoar aquele irmão. Or maybe it wasn't God's time Não é for assim que God nós to bless falamos. that brother. Eu acho que aquele tempo não foi certo. Maybe that time wasn't the right Talvez ele time. devia se preparar mais Or maybe he had to prepare para himself receber aquela more bênção de Deus. for him to receive that blessing. Nós não sabemos. We don't know. Não é assim, meus irmãos? Isn't it? Será que é isso mesmo? Isn't it that? É uma das colocações que nós sempre ouvimos aqui. This is what we hear here. O tempo de Deus God's timing, não é o nosso tempo. it's not our time. Talvez Deus queria esperar um pouco para que eu ficasse maduro, talvez. Maybe God wanted to wait a little bit for him to mature, para receber esta bênção. to receive that blessing. Não é, meus irmãos? Isn't it? É verdade. It's true. Mas But tem momento que there are times que Deus, você insiste, né? that God, when you insist, Deus abençoa. God blesses. Amém. Amen. Tem um outro ponto que eu aprendi aqui, meus irmãos, There's another point that I've learned here, que no silêncio de Deus that in God's silence, tem uma coisa que nós aprendemos muito importante. there's something that we learned that is very important. É a nossa fé. Our faith. Como nós exercemos a nossa fé. How do we exercise our faith? Eu já preguei uma vez aqui I've preached here before que existe uma fé pequena. that there's a little faith. Deus chama fé pequena, God calls little mas faith. Deus chamou aqui, What God calls here, diz que grande fé. He said great faith. Então tem fé pequena, So there's a little faith tem grande fé. and there's a great faith.
Então, muitas das vezes, And many times, quando nós temos pequena fé, when we have little faith, eu não estou dizendo I'm not saying que Deus não age na pequena fé. that God does not act in Mas little muitas faith. das vezes, But many times, Deus quer nos ensinar, God wants to teach quando us nós temos a pequena fé, for us to have para que a little nossa fé faith, ela cresça. so that our faith Para Deus increases. chamar aqui, como chamou essa senhora, grande fé. So that God can call, as Então, she muitas called das this vezes, o silêncio little de woman Deus- here, a great faith. Muitas das vezes o silêncio de Deus, So many times God's ele silence dá-nos oportunidade gives us de opportunity crescer a nossa fé. to grow our faith. Todos nós temos fé aqui, meus irmãos. All of us have faith here. Eu não digo que ninguém tem fé. I'm not going Todos to nós say that temos anybody fé. doesn't have faith. Até aquele mais incrédulo. Even the Sim. unbeliever, Isso mesmo. Até o mais incrédulo tem fé. even the unbeliever has a faith. Até o ímpio lá fora. Eu Even também the tenho fé unjust também. outside has faith. Tem fé ele. The wicked has faith. Eu dei um exemplo uma vez aqui. Já faz I've given an tempo. example here a long time ago. Quem já subiu o avião aqui? Quem já Who viajou de has avião? been in a plane? Ok. Quando você entrou no avião, When you enter the você plane, foi no cockpit para ver o piloto aí? did you go see the pilot? Não, você não foi ver. You didn't. Você não foi ter certeza de ter lá o piloto. You didn't go to check Mas if por que he's você não really foi lá ver there. o piloto? Hã? Não, que feio. Você tem certeza You que have- o piloto está lá, não é? Não é esse. You were sure that the pilot was Você não there. foi ver lá You didn't go to see se o piloto está if the lá. pilot was there. Ninguém faz isso. Nobody does that. Esses passageiros quando entram no avião, ninguém vai conferir que está lá o piloto. Nobody goes and checks if the Mas pilot eles is there. creem But they believe, e tem fé. they have faith Tem um piloto aí that there's a pilot para there pilotar aquele avião. that will, Então ele tem fly fé the também. plane. Ele tem fé então. Ele crê, não é assim? they have faith. É fé material, tá? Podemos colocar assim, So, né? is Tem that fé faith? material, tem Yes. fé na pessoa, mas ele tem fé, ele But acredita. it's a faith. Então cada um de So nós each one of us temos fé. have E a faith. nossa fé precisa crescer. But our faith must E grow. Deus, quando fica em silêncio, muitas And when das God vezes, is Ele silent, quer nos ensinar He wants to teach para us exercer a nossa fé, to exercise our faith acreditar nele. so that we believe in Him. O que eu orei, What I o pray, que eu coloquei dentro de Deus, what I put before God, Deus vai me abençoar. God will bless me with Mas it. Deus não está a falar nada. But God is not saying Mas anything. Deus vai me But abençoar. God will give me. Então a nossa fé começa a crescer. So our faith starts growing. Isso é muito importante. This is very important. Tem outro ponto aqui. Que And there's a last point here. diz que quando Deus está em silêncio, It says that when God is in silence, Ele muitas das vezes, many times Ele quer nos ensinar. He wants to teach us. Tem uma passagem There's a passage na Bíblia que diz que se você quer entrar no céu, that says if you want to enter nós heaven, temos de nos tornar como uma criança. we have to become as a child. E uma vez eu faço essas coisas de perguntar, eu gosto de perguntar, mas por que nós temos de nos tornar como uma criança? And once I asked myself, because I like asking, why do we have to become a Por que child? é que temos de nos tornar uma criança? Why do we have to become a kid? A criança tem uma coisa muito importante. There's something about child that is a very important thing. Quando a criança está crescendo, When a child is growing, ele tem que aprender a vida. he needs to learn about life. Ninguém nasce a saber tudo. Nobody is Não born knowing existe isso. everything. Você já nasceu There's no sabendo such tudo. thing. Nós crescemos We grow e somos ensinados, vamos aprendendo a and we are vida. taught and we learn about life. Então, quando muitas das vezes And many times, Deus não responde, God doesn't answer. Deus quer nos ensinar a nós. God wants to teach us. Somos criança We are children diante dele before e Him. temos que crescer. And we need to grow. Porque para você alcançar céu, For you to reach você heaven, tem que ser maduro. you need to be Tem mature. que ser tem que crescer na maturidade. You need to grow in maturity. Não é assim, meus irmãos? Isn't it like É that? isso. E para chegar a este nível, And for you to reach that você level, tem que aprender. you need to learn. Não é assim, meus irmãos? Isn't it like É that? isso. Então, quando nós nos tornamos criança, So when we become a child, nós nos tornamos aquela pessoa independente we muitas vezes, become that independent para aprender a vida.
to learn about É life. isso que muitas das vezes And this is Deus permite a nós, what God allows que nós temos que aprender na vida. for meus us to irmãos. learn in life. Porque nós não sabemos tudo. Because we don't know everything. Não porque você está aqui a pregar, Not because you are teaching here, ou you porque preaching você here, ensina, or because you ou dá aula teach, na escola dominical, or you give a lesson in Sunday school, ou no batismo. or in baptism, Ah, eu já sei tudo. or already know everything. Não. No. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa. Every single day we learn something. Amém? Amen. E precisamos nos tornar como uma And criança. we need to become a É child. por isso que Jesus disse, That's what Jesus se said. vocês não serem como essa criança, If you vocês don't- nunca vão alcançar os If you céus. don't become like these little ones here, you're not going Porque to a reach criança heaven. sempre aprende. Because a child always Essa é learns. uma das atitudes que nós temos que ter dentro de nós cristãos que queremos alcançar o céu. And this is the attitude that we must have if we want to reach heaven. Amém? Amen. Então vamos ver o segundo não aqui. Now let's go to the second no. O segundo não está no versículo 24, The second no is in verse 24. que diz assim: That says, Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Mateus, deixa eu ver aqui se eu lembro um versículo muito interessante para comentar esta passagem. Mateus, Let me find here the verse. Mateus 10, onde fala da missão. Isso mesmo. Mateus número 10, So Matthew chapter 10, abre aí Mateus 10, open day in Matthew 10, versículo 5, versículo 6. verse 5 and 6. Já todos acharam? Diz que Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrais em cidades de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. These 12 Jesus sent out and commanded them, saying, Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter the city of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Entenda uma coisa: So understand something. a salvação Salvation que Jesus trouxe, that Jesus brought, ela é para toda a humanidade. it is for all humanity. Entenda uma coisa: Understand something. mas quando Jesus veio a esta terra, But when Jesus came to this os earth, primeiros, a missão dele the first mission, era his first mission resgatar os seus, is to rescue o his, povo de Israel. the people of Israel. O que acabamos de ler em Mateus capítulo 10 What we just read in Matthew 10 dá essa explicação. gives us this explanation. Jesus disse, Jesus said, quando ele envia os dois, when he sent diz the que 12, não vai pelos caminhos dos gentios e nem entre pelas cidades de he samaritanos, says, don't go to the ways of the que Gentiles são considerados gentios, that are considered the Gentiles, the Samaritans. mas vai antes But before, go as ovelhas perdidas da casa de Israel. to the lost sheep of the house of Esta é a Israel. primeira era a missão de So Jesus. this was the mission of Alcançar o que Jesus, estava perdido. to reach that was lost. Mas Jesus, But ele Jesus, veio salvar a humanidade. he came to save humanity. Então, quando Jesus responde para esta mulher cananeia aqui, So when Jesus answered this Samaritan woman, Canaanite woman here, diz assim: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. he said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. No segundo não, In the second no, tem uma coisa interessante. there's something interesting. Que Jesus responde. That Jesus No replied, primeiro não, the first no, ele fica calado, fica em he silêncio. was silent. Mas aqui agora But Jesus here, Jesus responde não de novo, replied no again, mas explicando alguma coisa but aqui. explaining something. Diz que eu fui chamado He said, I was para as ovelhas perdidas. sent to the lost sheep. O que quer dizer isso? What does this mean? Eu fui pesquisar um pouco. You know, I want to research a bit. Muitas das vezes, meus irmãos, Many times, Deus diz não God says no
Deus dá umas restrições, em outras palavras. God gives restrictions. Responde, He answers e ele diz não. and he says no. Muitas das vezes, quando nós oramos a Deus, So many times when we pray to e God quando nós pedimos a bênção de Deus na and nossa vida, when we ask for God's blessing in our lives, e quando Deus dá essa restrição, and when God gives these restrictions, diz que agora você não pode receber esta bênção. he said no, now you cannot receive this blessing. Por que Deus diz isso? Why does God say that? Como eu falei antes, As I said before, muitas das vezes, many times, quando nós não estamos preparados when we're not ready para receber a bênção de Deus, to receive God's blessing, ela leva nos caminhos que muitas das vezes traz-nos tristeza para nós. it takes us in ways that sadden us. O nosso ego, Our ego, nós queremos, o nosso ego é muito forte. our ego is so Eu strong. quero receber a bênção de Deus. I want to receive God's Que blessing. Deus me abençoa. I want God to bless me. Mas tem um momento But there's a moment que Deus disse não. that God says no. Agora eu não posso te dar essa bênção. Now I cannot give you Porque você não está preparado. because you're not ready. Mas isso não é muito duro, não, meus irmãos? Isn't it too harsh? Por que Deus disse, não posso receber agora a bênção de Deus? Why does God say I cannot receive the blessing now? Muitas das vezes, Many times, quando não estamos preparados, meus irmãos, when we're not ready, é aquilo que faz-nos perder salvação. that's what makes us lose our salvation. Como eu contei aqui o caso de um carro, As I've told you about this case of a car, e eu conheço uma pessoa I know a person, que orou, pediu he asked God um filho. for a son, E Deus deu esse filho. and God gave the son. Mas depois Deus tirou esse filho. But afterwards, God took away the son. E ela foi perguntar a Deus, And she went to ask God, por que Deus tirou o filho? why did God take away the son from me? Então Deus deu sonho para a pessoa. And God gave a dream to that person. Que aquela criança que Deus deu That child that God gave, ia trazer muita tristeza para ela. it would bring sad in her life. Ia trazer muita tristeza. It would bring E sadness. Deus deu uma visão para ela. And God gave her a vision, Ela começou a ver and she started seeing a sua filha quando era adulta. her daughter when she was old, as an Já adult. adulta, ela entristecia muito a mãe. She would sadden her mother. Aí ela pensou assim, And she thought, ela pediu perdão a Deus. she asked for forgiveness to God. Olha, ela disse que não era o tempo de Deus She said it wasn't God's time para eu ter aquela filha. for me to have that child. Esse é um testemunho muito duro. This is a very harsh testimony. Quando alguém pede uma filha, When someone asks for a Deus daughter, dá uma filha, God gives a e daughter, Deus tira essa filha. and God takes away E that daughter. você pergunta para Deus, por que Deus tirou uma filha? And you ask God, why did God Eu remove, orei, take away? Deus me deu. I asked God, and He gave me the daughter. E quando ela insistiu perguntando por que Deus me tirou, And when she insisted asking God, e why Deus did God do mostra aquele that? filme para ela, God showed em her visão, that film in a vision, até ela pede perdão a Deus, and she asked for porque ela não forgiveness sabia because she didn't know o que poderia acontecer. what would happen. Muitas das vezes, Many times, a restrição de Deus, God's restriction, nós temos que aceitar. we need to Se accept. Deus não é o tempo de Deus dar, If it's not God's time to não give, temos insistir. let's not insist. Imagine se Deus desse a filha de novo Imagine if God would give back the child, e essa filha crescesse and the daughter would grow e fizesse aquilo que ela viu, aquele filme, né? Que ela entristecia and muito a família. did what she saw in the vision. Então isso foi uma grande lição para ela. So that was a great lesson. Muitas das vezes
Many times, Quando Deus dá essas restrições, meus when God irmãos, gives these restrictions, não pergunte para Deus. don't Por ask quê? why. Deus sabe. God knows. Deus sabe todas as coisas, meu irmão. God knows everything. Quando Deus diz não, When God says não é no, o tempo agora. it's not time now. Então não insista, Deus. So don't insist. Há um tempo de Deus. There is a time for E God. quando chega o tempo de Deus, When God's time comes, Deus te abençoa. God will bless you. Amém? Amen. Vamos no último não aqui. So meus let us irmãos. go to the last no. Está no versículo 28. It's in verse Não, 28. 26. Verse 26. 26 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Eu, quando li esta passagem, When I read this passage, eu achei assim muito dura a resposta de Jesus. I found very harsh Jesus' answers. Nós podemos entender aqui pela leitura We can understand here from the reading que Jesus chamou ela de cachorrinho. that God called her a little dog. No nosso conceito agora, assim, no nosso dia, In our context today, eu acho que é um desprezo, não é? I think that Chamar alguém de cachorrinho, um cachorro, Despise. cadela, não sei, né? calling someone a dog, Eu acho que é um desprezo muito grande. É, não é, meus that's irmãos? a despise. É. E qual é a reação? Qual é a tua reação So what is your reaction quando você recebe esta resposta? when you receive that Já- answer? Já recebeu? Não. You already received no. Já é muito duro. No is already harsh. Mas considerando você cachorrinho, Now, calling you a dog, e como é que você fica? how do you react? Não dá para desistir. Isn't it a motive for you to give up? Dá para eu desistir. Eu acho que Deus não quer me abençoar. Maybe God doesn't want to bless me. Vou deixar nas mãos de Deus. I think I'm just going to leave in God's hands. Se Deus não quer, não quer. If God doesn't want, He doesn't want. Mas Deus quer dar sempre uma lição aqui. But God is giving a lesson here. Qual é a nossa atitude? Qual a nossa reação What is our reaction para com Deus? towards Him? Vê só a resposta desta mulher aqui, meus irmãos. Let us please see the response of Que the está no woman. versículo 27. That is in verse 27. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Essa atitude desta mulher This attitude of this woman tocou o Senhor Jesus. touched the Lord Era para ela Jesus. desistir, It was for her to give ir up, embora. go away, Mas ela voltou, but she came ela back insistiu. and insisted. Pode me chamar de cachorro, You can call me little mas o dog, cachorro também come das migalhas que but the caem da little mesa do dog Senhor. also eat from the crumbs that fall Isso, from the essa master's atitude, table. essa humildade desta Can you senhora. see the humility? Muitas das vezes o nosso orgulho, meus irmãos, Many times our ela pride impede a bênção de Deus, in us, sabia? it's what stops God's É, blessings. o orgulho, The pride ele impede a bênção de Deus. stops God's Mas blessing. quando nós nos humilhamos, But when we humble quando ourselves, nós nos tornamos insignificantes diante de Deus, when we unworthy before Deus God, vê a nossa atitude. God sees our É attitude. isso, muitas das vezes, And this is what, nós não recebemos a bênção de Deus, this is why we don't receive God's blessing. porque muitas das vezes nós pensamos, nós temos direito. Because we think that we have Porque eu rights. sou filho de Deus, Because I'm God's tenho child. direito. I have rights. Há umas igrejas There hoje are some churches out there que ensinam that they teach que nós temos que reivindicar. that we have to Reivindicar. vindicate. Reivindicar ou exigir que Deus tem que abençoar. Or Exigir que Deus tem que abençoar. Não, mas Deus tem que me abençoar. but God has to bless me. Demand. Isso Thank you. mesmo. Há umas igrejas que ensinam isso. So there are churches that they teach that.
Vamos imaginar essa mulher aqui, So let us imagine this woman here. se ele não humilhasse, If she didn't humble herself, talvez ele exigisse, she would demand, tens que me abençoar. you have to bless me. Será que Deus ia abençoar ela? Do you think God would bless her? Será que essa atitude, esse nosso This orgulho, muitas attitude, vezes, this pride, será que ela ia receber a bênção de would she Deus? receive the blessing? Eu duvido. I doubt. Mas a humildade dela, But her humility, a simplicidade dela, her simplicity tocou o coração de Jesus. touched Jesus' heart. E chamou essa senhora And called this lady mulher de grande fé. woman of great faith. E quando você, meu irmão, And when you, my brother, buscar a Deus you seek God e pedir a Deus uma bênção, and you ask God for a e blessing, Deus possa abençoar você, and God will bless you, e Deus dizer não, and God say no, como é que você age? how do you react? Você vai desistir? Would you give up? Não. No. Aprende com esta mulher. Learn with this woman here. Aprende com esta mulher. Learn with this woman here. Alguma coisa ela pode nos ensinar nesta Something she noite. can teach us. Ela era gentia, She was a Gentile. ela não tinha direito, She did not have rights, mas ela foi buscar o verdadeiro Deus. but she went to search for Em a primeiro true lugar. God. E quando você busca o verdadeiro Deus, And when you search for the true God, entenda uma coisa: understand something. Deus ouve. God hears. Deus ouve. God hears. Ele pode estar no silêncio. He may be in Ele pode silence. não falar nada. He may not say Até anything. dizer não, como falou Or aqui. maybe say no. Mas Deus ouviu. But God heard. Deus ouviu a tua a God oração. heard your prayer. Entenda uma coisa. Understand something. Coloca a tua fé. Put your faith. Ela quer ver a nossa atitude. He wants to see our attitude. Como está a nossa fé. How is our faith? Como nós vamos nos comportar diante How are dele. we going to behave? É isso que Deus quer muitas das vezes ver em This nós. is what God wants. Todas as vezes Every time que você chegar a Deus, that you go before God, não fazem como esses homens. Exige a Deus. don't go there and demand. Quer mandar a Deus. And then you want Eles to ensinam demand assim. from God. Tem que mandar a Deus. They want to Eles dizem demand. mesmo, them. manda Deus. And they say this thing, demand. Mas aqui não ensina assim que, But this is not que what nós temos que is mandar a Deus. taught here. Deus quer a nossa atitude. God wants our E attitude. quando nós mostramos para Deus essa nossa atitude, And when we show God this attitude, Deus nos responde. God will answer. Amém? Amen. Essa pequena medida que eu trouxe, So this is the little meditation that I brought. fica com esta mulher cananeia. Stay with this Canaanite Aprenda woman. com ela. Learn with her. A atitude dela, Her attitude, o comportamento dela. our Ela behavior. foi chamada cachorra, She was called a little dog, cachorrinho, a little dog. muito desprezo, It wasn't despised, mas não abalou ela. but it didn't Ela move her. persistiu, She insisted, ela persistiu and she insisted, e Deus abençoou ela. and God blessed her. Ela alcançou a bênção de Deus. She reached a blessing. Amém? Amen. Então fica com essa pequena So meditação. stay with this word. Que Deus abençoe. May God bless you. Amém.